Depois eu compartilho para ele assistir. O cliente, ele tem um software que é, por exemplo, se a gente pegar um cliente web, ele tem o software instalado que é o navegador web. Ele é um software cliente. E no servidor, meu servidor web, ele vai ter um software que é o servidor, por exemplo, Apache. Então, é o software que tem instalado nele que diferencia se ele vai trabalhar como cliente, ele vai trabalhar como servidor, né? A conexão de rede não quer dizer, porque eu posso ter um servidor com uma conexão de rede 56K, sem problema nenhum. Obviamente vai ser horrível, mas tu pode trabalhar. Claro que interfere a questão de desempenho, a quantidade de memória, a velocidade de conexão, a velocidade de CPU, isso vai diferir na qualidade do serviço, mas o que diferencia se ele é um cliente ou um servidor é o tipo de software que tem instalado. Depois aqui ele fala do tipo de componente de rede que pode ser usado para compartilhar uma impressora à rede, né? Então, como que a gente compartilha uma impressora? Através de um computador pessoal, né? Num ponto de acesso, tu compartilha a conexão, mas tu vai ter que conectar a impressora num computador e compartilhar ela. Então, às vezes é desatenção, né? Aqui era a questão da Cisco, aqui do Packet Trace, até nem tem tanta intenção, mas era para trabalhar com arquivos aqui, não com extensão. Aqui na aba física, né, qual item do menu seria usado para abrir um ambiente de prompt de comando para executar um ping, né, na área de trabalho lá né, então tu vai no desktop, daí tu tem a área de trabalho lá para te trabalhar, então é desktop que seria, né. Aqui a questão da conexão sem fio numa rede doméstica, ele vai adicionar um roteador sem fio, um PC e 3 laptops. O usuário deverá estar revisando a conexão sem fio em um dos laptops, o que pode ter determinado. Então aqui tu colocou que como a senha não está habilitada, o laptop não pode se conectar ao roteador sem fio. Não, tu até pode, vai estar como uma rede aberta, né? Então o laptop está conectado a uma rede sem fio, tu consegue ver porque ele está mostrando aqui, ó. Ele está conectado numa rede de infraestrutura, né? Então, tu consegue ver ali o jeito que ele está. Aqui a questão da fibra ótica, né? As duas vantagens, tu tinha colocado o cabo de fibra ótica imune à interferência, tá certo? E tu colocou que eles são mais fáceis de instalar, na verdade ele é mais difícil, né? Então, eles podem se estender por vários quilômetros, diferente do par trançado, do cabo metálico, que tu tem 100 metros, por exemplo, uma fibra ótica, tu pode chegar a 2 quilômetros, até mais que isso, dependendo da fibra, né? Tu tem fibras transoceânicas. Então, é algumas questões assim, daí depois tu pode refazer a prova, até tanto tu como o Alessandro, para melhorar um pouco. Pelo menos acertei uma. Isso, não, acertou várias questões. Tá. Né? Daí tu pode refazer ela ali para te melhorar. Tá? Tá. Bom, o pré-teste não tem necessidade de fazer, só se tu quiser fazer, mas ele é só para me verificar o quanto tu sabia sem ter visto o conteúdo e depois quando tu vai saber após ter visto o conteúdo, mas ele não é obrigatório, tá? Tu fazer, só se tu quiser. Vamos para o módulo 5. O módulo 5, ele fala dos princípios de comunicação. Ele é um módulo bem tranquilo também, que ele vai descrever, vai explicar a importância dos padrões e protocolos da comunicação de rede. Então, vai descrever desde os protocolos da comunicação, como é que funcionam esses padrões nas comunicações de rede, comparar o modelo OSI e o modelo TCP/IP e explicar algumas funções das primeiras camadas, tá? Primeiro, para que haja uma comunicação, a gente tem 3 elementos básicos que a gente precisa, que é a origem, quem que vai mandar a informação, então é o remetente, né? É como, pensa numa carta, né? Na analogia de uma carta, tu vai mandar uma carta, tu tá escrevendo a carta e tu tá escrevendo essa carta para alguém, então tu tem o remetente, tu tem o destinatário. Mesma coisa na comunicação, né? Independente de é uma comunicação pessoal, uma comunicação digital, tu sempre vai ter a origem e tu vai ter um destino. E tu também vai ter um meio, né, que a gente chama de mídia, por onde essa informação vai transitar. Essa mídia pode ser cabeada, pode ser uma mídia sem fio, pode ser um cabo par trançado, pode ser uma fibra ótica, tá? Então, essa analogia que tu tem.
Tu tem a mensagem que tu quer transmitir, que ela vai ser transmitida através de uma fonte de mensagem, que é o meu transmissor, ela vai passar por um meio de transmissão, né? E vai ter o receptor lá que vai receber aquele sinal e vai interpretar para poder ver o que tem nessa mensagem. Então, são esses 3 elementos básicos da comunicação. Mas para que haja comunicação, não adianta a gente ter esses 3 elementos se a gente não tiver os protocolos de comunicação. Os protocolos vai ser o quê? Como a gente vai organizar, estabelecer as regras para que essa comunicação aconteça. Então, não adianta a gente ter a origem, ter o destino e ter o meio de transmissão, se, por exemplo, a gente não controlar qual o método de acesso a esse meio, não controlar qual é a língua, qual é a gramática que a gente vai utilizar para conversar, né? Então, são algumas, por exemplo, também a forma de confirmação para saber se tu recebeu ou não essa mensagem, né? Por exemplo, vamos fazer uma analogia com a nossa comunicação em sala de aula, né? A gente sempre fala que, em questão de respeito, quando um fala, os outros estão escutando. Se alguém quer falar, por exemplo, no modo digital, a gente levanta a mãozinha aqui, né? Quer saber, tu quer falar alguma coisa, né? Na sala de aula, normalmente alguém, professor, quero falar, né? Tu interrompeu o professor para poder pedir a voz, né? Para conversar, né? E a gente estabelecia a regra, não, vamos falar em português. Não adianta eu falar em mandarim, por exemplo, e tu em português. A gente não vai se entender, a comunicação não vai acontecer. E a confirmação também, ela serve, né? Ela serve a questão de, entendeu, Bruna? Tá tudo certo? Tem alguma dúvida? Né? Conseguiu escutar? Então, essas confirmações que a gente faz, que em sala de aula, muitas vezes eu vejo até pelo sinal de vocês, né? Como vocês fazem com a cabeça, muitas vezes sim, não entendi. Às vezes levanta a cabeça e fica pensando, quer dizer que não entendeu. Tem que falar de uma outra forma, tem que repetir essa mensagem, né, para que elas possam entender. Então, isso tudo é protocolos, né? Então, essas regras que a gente chama, que nada mais são do que protocolos, elas devem ser seguidas para que essa mensagem ela possa ser entregue e compreendida com sucesso, né? Só que não existe uma regra, na verdade, são várias regras que a gente precisa, né? Uma delas é identificar quem é o remetente, quem é o destinatário, qual vai ser o método de comunicação acordado, né? Por exemplo, aqui a gente está fazendo que o método de comunicação vai ser via Google Meet, né? Então, entendeu? Não adianta eu conectar no Meet e tu conectar no WhatsApp, por exemplo, para a gente se comunicar. Não, tem que ser no mesmo local, né? Linguagem comum, gramática, velocidade, tempo de entrega, os requisitos de confirmação. Então, tudo isso são técnicas que a gente usa na comunicação, né, humana, para que a gente possa se entender. Na comunicação em rede, obviamente não são essas mesmas regras, mas tem várias regras para que elas aconteçam, desde o formato da mensagem, né? Então, aqui quando a gente fala de os protocolos são importantes, né? Então, a gente usa um conjunto de protocolos que vão definir muitos desses aspectos da comunicação nessa rede local, para que eles possam, então, entender quais são as principais características dos protocolos. Ele formata a minha mensagem, então, a minha mensagem ela tem um formato que tem que ser padrão, que tem que ser conhecido pela origem, pelo destino e pelos dispositivos que estão no meio, né, os dispositivos intermediários, para que quando essa mensagem ela é enviada, ela deve usar esse formato, essa estrutura específica, né, para que quando chegar lá no destinatário ele consiga entender o que é aquele conjunto de bytes, né, porque ele vai estar formatado, lá vai ser um conjunto de bytes, o que aqueles bytes significam lá, né, vai ter identificação, por exemplo, da origem, do destino, o que é o payload, o que são os dados, que outras informações tem ali que são importantes, né, para que essa comunicação aconteça. Outra coisa é a questão do tamanho da mensagem, né? Qual o tamanho que eu consigo transmitir pelo esse meu meio, né? Será que eu não estou transmitindo uma mensagem muito grande que o outro não vai conseguir compreender, não vai conseguir receber toda ela para compreender? Então, a gente tem que dividir, muitas vezes, uma mensagem muito grande em mensagens pequenas para que possam ser transmitidas e entendidas.
É questão de cronometragem, né? Então, por quanto tempo eu posso transmitir, né? Em qual velocidade que eu posso transmitir essa minha mensagem? Não adianta eu pegar uma rede, por exemplo, um computador que eu tenho uma placa de rede de 1 gigabit e eu tentar me comunicar com outro computador que tem uma placa de rede de 100 megabits e eu tentar me comunicar numa velocidade de 1 gigabit. O outro não vai ter capacidade de processar todas as informações que eu estou mandando naquela velocidade. Então, o que vai ser acordado? Vamos trabalhar sempre na velocidade mais baixa. Então, isso é questão de cronometragem, né? Questão de codificação, como que elas vão ser codificadas, esses bits que vão ser transmitidos pelo meio? Vai ser através de um meio metálico, então vai ser codificado num pulso elétrico. E que tipo de codificação vai ser usada? Qual é a voltagem que vai ser utilizada nesse pulso para representar o que é um bit 1, o que é o bit 0? Né? Qual é o tipo de codificação que é utilizada? Manchester, tem vários tipos de codificação que aí não nos interessa, né? Questão de encapsulamento. Como que essa mensagem vai ser transmitida pela rede? A gente precisa incluir cabeçalhos, informações nessas mensagens para que ele possa ser lido em cada uma das camadas para que possa ser processado. Por exemplo, quando eu estou fazendo um acesso na internet, vou acessar uma página na internet, o meu roteador que está no meio do caminho, ele não precisa ver a informação do site que eu estou solicitando, ele vai ver informações, por exemplo, que é um encapsulamento, é um cabeçalho lá do pacote IP, que vai dizer qual é o destino que eu tenho que alcançar. E aí, com aquele destino, ele consegue dizer por qual caminho que eu tenho que mandar. Então, isso a gente chama de encapsulamento. E também os padrões de mensagem, né, que elas requerem algumas confirmações para que possam ser enviadas. Então, também, dependendo do protocolo que a gente está utilizando, né, vai ter esses padrões. Tranquilo por enquanto? Esse vídeo Tranquilo. aqui, eu vou só abrir aqui o vídeo, ele até tem aqui, ele em português aqui. O que que ele fala? Ele está mostrando aqui nesse vídeo, aqui é como a gente vê uma rede, tá? Isso aqui é uma topologia de rede que ele me mostra. O endereço IPv4, o endereço IPv6 de cada computador, que eles estão ligados a um switch, que liga a outro switch, que liga a um roteador, né, que liga a nuvem, liga a internet, eu tenho um servidor DNS. A gente consegue ver isso, mas o computador em si, o que ele está vendo? Ele está vendo só informações dele, ele vê informações do IP dele, informações do gateway, informações de DNS. Ele não sabe, para mim chegar lá naquele servidor, para mim chegar em tal destino, por onde que eu tenho que passar, por quantos dispositivos eu tenho que passar, né? Quem vai fazer isso é um conjunto de protocolos que vai auxiliar ele a chegar naquele destino para que aconteça essa comunicação. Então, a gente chama de bolha, né? Ele se enxerga até, deixa eu botar mais para diante aqui, ó. Olha lá, o que ele consegue enxergar? Ó. Ele consegue enxergar o endereço MAC dele, ele consegue enxergar o endereço MAC da WLAN, uma rede sem fio, ele consegue ver qual é o endereço IP e a máscara dele, o endereço IPv6, o endereço IPv4, consegue ver quais são os gateways dele e o servidor de DNS. É isso que ele enxerga. O restante ele não enxerga nada, você vê isso, né? Então, para que ele possa descobrir essas outras informações e chegar até o destino, ele vai ter vários outros protocolos que irão auxiliar eles para fazer isso. Então, por exemplo, eu tenho o protocolo DHCP, tenho o protocolo ICMP, tenho o protocolo DNS, né? Então, são alguns protocolos que vão auxiliar ele nessa descoberta. Então, para isso, a gente tem a internet e, obviamente, que a internet ela tem os seus padrões que são públicos para que todo mundo possa acessar a internet. Obviamente que com a quantidade crescente de novos dispositivos e tecnologias online, a gente ainda consegue gerenciar todas as mudanças e fornecer serviços confiáveis, como, por exemplo, um e-mail. Né? Conseguir mandar um e-mail, a pessoa ter a confirmação que chegou aquele e-mail. Né? Então, esses são algumas padrões de internet que a gente usa. Então, existe um conjunto de regras que vai determinar como que deve ser feito essa comunicação para que ela aconteça. E quem é responsável por criar esses padrões
São diversas organizações que fazem essas regulamentações, fazem essas padronizações que a gente utiliza. E aí a gente tem aqui, por exemplo, a I3E, a IANA, ICANN, ITU, TIA, IETF, são algumas organizações que são responsáveis por fazer determinadas padronizações. Por exemplo, se a gente pegar o padrão da internet sem fio, né, Wi-Fi, que a gente chama, eu estou conectado ao Wi-Fi. Mas qual é o tipo de Wi-Fi? Qual é o padrão que tu está conectado? No padrão N, no padrão G, no padrão AC. Na verdade, o que é? É I3E, essa marquinha aqui, I3E, 802.11, aí tem o padrão AB, G, N, AC, AD, AX, são padrões, né? E quando esse padrão é criado, é proposto, ele é documentado numa RFC, né, que é um Request for Comment, como se fosse uma solicitação de comentários. Então, a gente publica um documento, né, para que ele possa ser analisado, comentado e estudado e trabalhado em cima dele. Então, se a gente pegar qualquer protocolo, né, por exemplo, vamos pegar o protocolo HTTP, que é o responsável por fazer as transmissões de páginas web, né? Eu tenho lá a RFC do protocolo HTTP. Se eu pegar o protocolo IP, que é responsável por fazer a identificação dos hosts, uma das funções dele, né? Vai ter uma RFC especificamente dele. E quem gerencia essas RFCs é a IETF, Internet Engineer Task Force. Então, uma força de tarefa de engenharia da internet, né, que faz. E aí tem vários outros padrões. Se a gente pegar, por exemplo, padrões de endereçamento IP. Como é que eu sei que aquele endereço IP está destinado lá para o Brasil? Se eu rastrear, por exemplo, a nossa comunicação aqui, aí eu vou ver que eu estou conectado com o IP e a Bruna está conectado com outro. Eu sei que aquele IP está destinado, por exemplo, para um provedor X e o da Bruna para um outro provedor X. Né? O Henrique está locado lá em Santiago e a Bruna está locado lá em São Vicente, por exemplo. Né? Por quê? Porque a IANA é responsável por fazer essa organização e essa distribuição. Né? Então, a ITU e a TIA são responsáveis, por exemplo, por padronização de cabeamento. Né? Que a gente estava vendo lá a questão do cabo partrançado. Por que daquele padrão TIA-EIA 568A ou 568B? Quem organiza isso, quem padroniza isso, são essas organizações. Então, tem várias funções aí que elas fazem, né? Mas a gente sabe que a internet não existe um dono, mas tu tem organizações que fazem essa padronização. Então, a pilha de protocolos, né? Quando a gente tem uma comunicação na rede, de eu acessar uma página, acessar um vídeo no YouTube, de eu acessar um Netflix, de eu mandar um e-mail, né? Na verdade, vai ter uma pilha de protocolos que vai gerenciar toda essa comunicação na minha rede. Então, aqui, por exemplo, eu estou acessando uma página. Então, eu tenho o protocolo HTTP, eu tenho TCP, eu tenho IP, eu tenho Ethernet. E eles são divididos em camadas para que cada camada seja responsável por determinadas coisas. Então, independente aqui, por exemplo, aqui eu estou conectado a uma rede Ethernet, né? Uma rede local, por exemplo. Se eu tivesse conectado numa rede Wi-Fi, né, seria um outro protocolo aqui, mas os de cima não mudam. Não mudam. Então, cada um é responsável por uma coisa. Então, aqui ele está mostrando, né? O protocolo HTTP é o protocolo de transferência de hipertexto. Ele que vai regir a maneira como que esse servidor web e o cliente vão interagir. Já o protocolo TCP, ele gerencia essas conversas individuais. Então, ele é responsável por garantir a confiabilidade dessa transmissão. O IP vai ser responsável por fazer a entrega da mensagem do remetente para o destinatário. Né? E ele também é usado para fazer todo o roteamento da internet. E o Ethernet é o protocolo responsável para a entrega na rede local, né? De placa de rede para placa de rede, como a gente diz, do meu computador para o meu roteador. Então, a gente tem dois modelos que a gente usa. A gente tem um modelo TCP/IP e a gente tem um modelo OSI.
O modelo TCP/IP é o modelo da internet, tá? E o modelo OSI, que a gente chama de modelo de referência, um modelo para estudo, para ser baseado em cima dele. Os dois, eles são divididos em camadas, tá? O que esses modelos, eles por que eles vão ser utilizados, tá? Quais os benefícios que ele tem? Então, ele auxilia no projeto do protocolo, porque os protocolos que operam numa camada específica têm informações definidas. Então, por exemplo, eu quero criar um novo protocolo de endereçamento. É um protocolo que vai atuar lá na camada de rede, por exemplo, né? Na camada de internet, ele tem que ter essas. Então, por exemplo, vamos pegar lá na camada de aplicação. Eu quero criar um novo navegador, eu não gosto do Chrome, eu não gosto do Edge, eu não gosto do Mozilla Firefox, eu quero criar um outro, né? Bom, eu posso criar sem problema nenhum. Se eu quiser vender esse navegador, eu posso vender. Eu quero distribuir ele de forma gratuita, eu posso distribuir ele de forma gratuita. Eu quero criar... eu trabalho com a parte de engenharia, de física ali, eu criei um novo cabeamento lá que é melhor que a fibra ótica. Beleza? Tu pode desenvolver isso sem problema nenhum. Eu quero pegar eu quero criar um novo roteador sem fio, né? Não quero pegar o da Cisco, não quero pegar da TP-Link, não quero pegar de outro fornecedor, vou criar um outro lá. Beleza, eu tenho que implementar aquelas funções que ele trabalha, né? Então, permitir que essas mudanças de tecnologia ocorram em um nível sem afetar os demais, né? Então, por exemplo, eu criei lá um navegador web. Eu não preciso me preocupar como é que vai ser transmitida aquela minha página pela minha mídia. Se vai ser uma mídia cabeada, se vai ser uma mídia sem fio. Não tem essa preocupação. Então, as camadas do modelo TCP/IP. A gente tem a camada de aplicação, a camada de transporte, a camada da internet e a camada de acesso à rede. São 4 camadas que a gente tem no modelo TCP/IP. Na camada de aplicação, ele vai ter a representação dos dados para o usuário. Então, além da codificação e do controle do diálogo. A camada de transporte, ela vai suportar a comunicação entre vários dispositivos em diversas redes. Então, ela que vai fazer essa conexão entre um host de origem e um host de destino, né? E gerenciar para qual software que eu tenho que mandar, né? A internet, ela determina qual vai ser o melhor caminho, além de fazer o endereçamento. E a camada de acesso à rede, ela vai controlar toda a parte de hardware, de mídia que a gente tem na nossa rede. Como que vai ser feito o acesso a essa mídia, como que eu vou transmitir aqueles bits, vai ser por sinal luminoso, sinal por ondas de rádio ou por pulso elétrico. Então, esse é o modelo TCP/IP. O modelo OSI, que é o modelo de referência, ele é um modelo que vai descrever essas funções e ele é dividido em 7 camadas, tá? Então, ele é um modelo que foi desenvolvido pela ISO, que é um modelo aberto de sistemas de interconexão, e ele tem essas 7 camadas, tá? Camada 1, a física, camada 2, link de dados ou enlace de dados, camada 3, rede, camada 4, transporte, 5, sessão, 6, apresentação e 7, aplicação. Se a gente fizer o comparativo entre os dois modelos, o modelo TCP/IP e o modelo OSI, obviamente a gente já consegue verificar que o modelo TCP/IP a gente tem 4 camadas e o modelo OSI a gente tem 7. Daí tu pode me fazer a pergunta, professor, mas então o modelo TCP, o modelo OSI tem mais coisas que o modelo TCP/IP? Implementa mais coisas que o modelo TCP/IP? Não é isso. Tudo que é implementado no modelo OSI, ele é implementado no TCP/IP. Só que a camada de aplicação, por exemplo, ela implementa a função dessas 3 camadas superiores: aplicação, apresentação e sessão. A camada de transporte é a mesma, a de rede ela passa a ser internet, e essas 2 camadas aqui é a camada de acesso à rede. Tá? Então, só no modelo OSI, a camada de aplicação, ela vai conter os protocolos usados para comunicação processo a processo. O que isso quer dizer? Eu tenho o meu navegador, né, no meu cliente, eu tenho lá o meu Apache, lá meu software lá no servidor. Então, essa camada que ela vai fazer essa comunicação processo a processo. Só lembrando lá da disciplina de sistemas operacionais, processo é um software em execução, né?
A camada de apresentação, ela vai fornecer, então, uma forma de representação comum desses dados. Por exemplo, eu quero abrir um vídeo, né? Vou transmitir um vídeo da origem para o destino. Esse vídeo, obviamente, ele vai ter um formato que é comum para a origem, como para o destino. Olha, por exemplo, vou mandar um vídeo em MP4. Tá? É um formato que é reconhecido. Se eu não tiver um software do outro lado que consiga ler MP4, não vai ser entendido. Né? Mesma coisa para uma música em MP3. Aí eu quero mandar uma imagem em JPEG. Né? Então, eu tenho uma representação. Na camada de sessão, ele vai fornecer esse serviço para a camada de apresentação para organizar o diálogo, gerenciar essa troca de dados. Né? Por exemplo, quando tu acessa uma página, perdi a sessão, eu tenho que me logar de novo. Né? Então, a sessão ela faz esse tipo de trabalho. A camada de transporte, ela vai fornecer o serviço para segmentar, transferir e remontar esses dados que vêm das camadas superiores. Então, quando eu falei assim, eu tenho que transmitir um vídeo pelo meio, eu não consigo transmitir o vídeo num único pacote, numa única vez. O que eu faço? Eu tenho que segmentar, quebrar aqueles dados em dados menores, em segmentos menores, e conseguir transmitir isso pela minha rede. E quando chega no destino lá, eu tenho que pegar aqueles segmentos e remontar eles para que eu possa entender essa comunicação. A camada de rede, então, ela vai fornecer esses serviços para trocar as partes individuais dos dados pela rede entre os dispositivos finais identificados. Então, o que ele faz? Ele identifica esses dispositivos, então, eu digo, quem é a origem, quem é o destino e como que eu chego, por qual caminho que eu chego a esse destino. A camada de enlace de dados, a camada 2, de link de dados, ela vai descrever qual é o método para trocar os quadros que a gente tem entre o dispositivo em uma mídia comum. Quando a gente fala em mídia comum, a gente está falando da mesma rede. Então, dentro da minha rede local, como que eu faço para mim transmitir esses dados? Né? E a camada física vai descrever, então, esses meios mecânicos, elétricos e funcionais, né, e também procedimentais para ativar, manter e desativar essas conexões físicas para que eu possa fazer a transmissão desses bits para um dispositivo da minha rede. Tá? Então, são essas 7 camadas, tanto no modelo OSI como no modelo TCP/IP, a ordem das camadas é muito importante porque o processo de encapsulamento ele sempre vai vir da camada superior para a camada inferior. Então, a camada inferior sempre ela vai prestar serviço para a camada superior. Então, essa ordem aqui é muito importante, e até para que vocês entendam depois como funciona toda a comunicação na internet, vocês vão ver, e até para solucionar problemas, vocês vão ter que entender qual a função de cada uma das camadas e quais protocolos trabalham em cada uma dessas camadas. Então, aqui a gente divide esse modelo OSI em camadas superiores, que é a 7, a 6 e a 5, então, aplicação, apresentação e sessão, né, que vai conter, então, os aplicativos com reconhecimento da rede, o e-mail, navegadores, transferência de arquivos, resolução de nomes, né, são alguns tipos de serviços que são prestados nessas camadas superiores. E as camadas inferiores, a gente tem, então, transporte, rede, enlace e física. Tá? Então, são aí esses dispositivos. O que é importante vocês lembrar, tá? Nessas camadas superiores, a gente tem dados dos meus aplicativos. Todos os tipos de informação que tiver nos aplicativos, ela está nas camadas superiores. Na camada de transporte, a gente vai ter, por exemplo, mecanismos de streaming de vídeo, de voz. A gente pode ter serviços deles de filtragem de firewall, por exemplo, o firewall de camada 4, que a gente chama. Né? Eu consigo fazer filtros por tipos de serviço que está sendo ofertado, porque a camada 4 ela vai me identificar qual é o serviço que ela está carregando. Na camada de rede, a gente vai ter o endereçamento IP e todo o processo de encaminhamento de uma rede para outra. Na camada de enlace, a gente vai ter as nossas placas de rede e, obviamente, os drivers para que elas possam funcionar. Também vai fazer toda a comutação da rede. Comutação é a questão do switch, para que destino, para que porta que ele tem que encaminhar aquelas minhas informações.
E na camada física a gente vai ter os nossos meios físicos, aí a gente vai ter os hubs, os repetidores, que vai transmitir para todas as portas que vier a comunicação. Aqui é aquele comparativo que eu falei para vocês, tá? Então eu tenho o modelo OSI com as 7 camadas e o modelo TCP/IP com a 4. O que acontece? A camada de aplicação, aqui está aplicativo, mas é só por causa da tradução, tá? A aplicação, ela implementa as funções das 3 camadas superiores do modelo OSI. Camada de sessão, apresentação e aplicação. A transporte é a mesma coisa, a de rede passa a se chamar internet e a camada de link de dados ou de enlace de dados e a camada física se chama acesso à rede. Tá? Então, esse comparativo aí que a gente tem entre esses dois modelos. E aí, já falando lá das camadas inferiores, a gente vai falar do protocolo Ethernet. Traduziu? O Ethernet são um dos primeiros protocolos a ser trabalhado e ele é o protocolo mais comum que a gente tem em redes locais. Tá? Então, o que a gente tinha antigamente? Antigamente, a gente tinha que cada fornecedor de rede, de equipamentos, eles tinham o seu protocolo, né? O seu modelo de rede. Então, por exemplo, lá, a gente pegou lá nos anos de 1970, tá? Eu tinha a IBM, tinha NCE, Xerox, 10, HP, cada um tinha um tipo de rede, um tipo de protocolo que se comunicavam apenas com equipamentos. Por exemplo, a IBM só se comunicava com a IBM, HP só se comunicava com a HP, Xerox só se comunicava com a Xerox. Então, se eu tivesse qualquer problema com o equipamento da IBM, por exemplo, eu tinha um switch da IBM, tá? Aquele switch queimava, eu tinha que comprar um da IBM. Né? A mesma coisa se eu pegasse, por exemplo, um monitor. Estragou o monitor lá do meu HP. Eu tinha que comprar um monitor da HP, porque era o único que conseguia ter comunicação naquele dispositivo. Então, isso era um problema, né? E aí, o que teve? Lá na década de 80 e 90, a gente já se limitou a alguns padrões. Então, a gente tinha já o padrão daí, ó. Quem que organizou isso? Aí já foi aquela organização, I3E, que criou o padrão 802.3 e nomeou ele como Ethernet. Tá? Cuida, não é internet, é Ethernet. Aí teve também o padrão 802.4, que é o ARCnet, e o 802.5, que é o Token Ring. Então, você teve 3 padrões, e o que é mais utilizado hoje, não que os outros não existam, pode ser que tenha alguém utilizando, mas o que a gente vê hoje é o padrão Ethernet, tá? 802.3, e obviamente que ele teve uma evolução aí de tecnologia, né, para melhorar a questão de velocidade. E aqui ele fala, então, a questão da velocidade, tá? Então, o Instituto de Engenheiros Elétricos e Eletrônicos, ou I3E, que mantém esses padrões de rede, incluindo o padrão Ethernet e também o padrão de rede sem fio, tá? O padrão Wi-Fi também é o mesmo instituto que é responsável por aprovar esses padrões de conexões e de requisitos de mídia e protocolos de comunicação. Tá? Então, só para vocês entenderem, tá? Eu tenho o padrão 802.3.10 base T. O que isso quer dizer? Ele quer trabalhar com 100 megabits, a velocidade é 100 megabits, base significa que é uma transmissão de banda base, tá? E o T representa o tipo de cabo, nesse caso é um par trançado. Aí tinha lá, por exemplo, 10 base T, aqui a gente tem um comparativo aqui da evolução, né? Então, a gente tem aqui, e aí vai indo, ó, por exemplo, 10 base 5, isso aqui era cabo coaxial grosso, depois teve o 10 base 2, que era o coaxial fino, a 10 megabits, né? Daí depois aqui começou o par trançado em 10 megabits, depois começou fibra ótica, aí depois começou 100 megabits, e aí em diversos tipos, né? Hoje a gente tem 10 gigabits, a gente tem padrões PoE, que é para prover energia sobre o próprio Ethernet. Hoje a gente tem padrões de 100 gigabits ou de 40 gigabits para fibra ótica. Aqui tem par trançado também, que a gente consegue chegar a 2.5 ou 5 gigabit, né? Então, tem vários aí padrões aí
que foi evoluindo esse padrão Ethernet. Questão do endereçamento do Ethernet. Então, o Ethernet ele é um protocolo de camada 2, tá? De camada 2, aonde na camada 2 a gente já tem um tipo de endereço. Tá? Então, o que a gente chama de endereço MAC. Toda placa de rede, toda interface de rede, ela vem de fábrica com o endereço MAC. Esse endereço MAC é único. Tá? Então, ele vai servir para identificar tanto a origem como o destino na mesma rede. Então, por exemplo, eu preciso me comunicar na minha rede local, ou até preciso acessar minha internet. Para que eu possa fazer essa comunicação, eu preciso saber qual é o meu MAC de origem e qual é o meu MAC de destino. Para isso, a gente usa outros protocolos também auxiliares para fazer essa descoberta. Mas a gente precisa ter esse endereço. Esse endereço MAC... preciso enviar informações para H3, está aqui. O que ele vai fazer? Ele vai montar o meu quadro. Nesse meu quadro, eu vou ter o endereço de destino, então vai ter o endereço MAC de destino, que é desse aqui, e o endereço MAC de origem, que é o dele. Esse endereço MAC ele é representado em hexadecimal. Tá? Então, se vocês olhar, a representação sempre vai ser em hexadecimal. Hexadecimal, lembrando, são algarismos de 0 a 9, de A a F. E aí, com essas informações, ele consegue identificar e saber para onde que ele tem que enviar isso. E o switch também vai utilizar essas informações aqui para poder transmitir. Como que a gente consegue visualizar essas informações no nosso computador? Utilizando o comando ipconfig/all. Então, eu posso abrir o prompt de comando. Eu posso dar o comando ipconfig/all. Olha lá. Estou na minha conexão sem fio, que é a qual eu estou conectado agora. Tá? Então, eu tenho lá minha placa de rede e eu tenho aqui meu endereço físico. Esse endereço físico é o endereço MAC referente ao protocolo Ethernet. Então, eu tenho lá 14-18-C3-B4-B4-A9-EF. Isso aqui é o endereço MAC. Lembrando que esses 6 primeiros algarismos aqui, que a gente chama de OI, de identificador único da organização, ele identifica qual é o fabricante da placa de rede. Tá? Então, todo fabricante de placa de rede, ele tem esse OI registrado. Né? Então, esse fabricante aqui, que é da Intel, ele tem essa numeração, e esses outros 6 algarismos que restam aqui, eles são algarismos que vão ser geridos de forma incremental ou aleatória pelo fabricante, para que não possa ser repetido nenhuma vez em outra placa. Por quê? Essa identificação tem que ser única. E aí, isso é o capítulo 5. A gente falou um pouquinho das regras, um pouquinho dos padrões, dos modelos de comunicação e o padrão protocolo Ethernet. Tá? Então, essas são algumas informações de forma bem rápida, Bruna, né? Só para que vocês possam entender, então, esse capítulo 5. Tranquilo? Tranquilo, beleza, prof. Vamos lá. Vamos para o capítulo 6 ou como é que está a nossa... Deixa eu ver a nossa programação no SIGA lá. Não avançar muito. Como é que tu vai estar agora no segundo? Tu recebeu os horários do segundo semestre ou não? Prof, para falar a verdade, eu tranquei a ADS. Trancou? Então vai ser dedicar Tranquei só... esse resto desse semestre. Tá, então nós vamos fazer assim, ó. Seria interessante hoje a gente ver ainda o capítulo 6, mas esse capítulo 5 ele é bastante teórico, e aí tem aqueles vários exercícios ali para vocês fazerem. Tá? Vocês viram aqui que tem... eu fui passando esses quiz aqui, tá?
Esses quizzes é interessante vocês fazerem para fixar esse conteúdo. Eu falei de forma bem rápida, tá? Então, vale a pena vocês lerem isso com calma novamente, né? E ir fazendo esses quizzes que tem no final de cada um dos tópicos para deixar bem fixado esse conteúdo. E aí, na próxima semana, a gente trabalha aí o capítulo 6, sem problema nenhum. Pode Tá bom. ser? Pode ser. Tá. E aí vocês podem refazer aquela atividade lá se vocês quiserem, para melhorar um pouquinho, né? O que acontece? Nas notas de vocês vão ter isso aqui, ó. Deixa eu pegar aqui. Aqui, tá? Aqui fica melhor. Esses pré-testes aqui, eu vou tirar a nota aqui deles. Ixi, não sei. Deixa eu botar aqui. Ó, os pré-testes, eles não valem nada. Isso aqui vocês não precisam fazer. Aí vocês têm os exames, os módulos. Aí sim, isso aqui eu vou valer 40. Aí tem o exame final 25 e tem um que é da prática. Essa prática vale 0. Essa aqui, a prática, vai valer 40, 30 e 30. Deixa eu salvar isso aqui. Então, o que vocês têm? Vocês têm esses 5 grupos de exames, que é referente aos capítulos, que vai valer 40% da nota. Depois vai ter uma atividade prática no PQET 3 que vale 30% e tem uma prova final que vale mais 30% da nota. Então, quer dizer o quê? Quanto melhor vocês ficarem de nota nesses grupos aqui, né, mais fácil vai ficando o restante aqui. Mas é aquela coisa. Às vezes, tu aumentar 10 por 10 pontos num exame aqui, não faz tanta diferença no final, né? Mas é que como vocês podem refazer isso 3 vezes, fica bem tranquilo, tá? Então, dá para refazer também. Tá. Beleza? Então, por hoje, ficamos por aqui. Beleza.